Olá, mais uma vez estamos aqui para mais um encontro da formação continuada, CIEPE. Me chamo Antônio Brandão, sou psicólogo de formação e estou aceitando mais um convite para ministrar a vocês este tema, autossabotagem e suas consequências para a vida e para o trabalho. Vamos lá? Então, para vocês, o que é que vem à cabeça quando a gente fala de autossabotagem? São comportamentos criados, né, que formam certos bloqueios e problemas que nos impedem de atingir o nosso objetivo. Isso é autossabotagem. Então, nós que criamos esses problemas, na maioria das vezes, e criamos alguns bloqueios através de pensamentos autodestrutivos. Lembra que já falamos sobre isso aqui? Aqui, pensamentos autodestrutivos. Quem são eles? Só para a gente relembrar. Então, são pensamentos que nos deprimem, né? Pensamos negativos, né? Que achamos que não damos conta, que não vamos conseguir. Então, são esses comportamentos que chamamos de autodestrutivos. Então, todos esses pensamentos, todos esses problemas que criamos na nossa esfera psíquica, nos impedem de atingir o nosso objetivo, certo? Os nossos desejos. Isso são pensamentos e comportamentos que a gente chama de autossabotagem, certo? Então, quais são as possíveis causas, né, para os comportamentos autossabotadores? Então, na maioria das vezes, esses problemas, essas causas se estabelecem nas nossas primeiras relações. Quem são nossas primeiras relações? Vamos lá? Nossas famílias, as pessoas em que fizeram parte na nossa construção bio, psíquico e social, né? Então, são os traumas e fenômenos vividos na nossa existência, no nosso desenvolvimento, que isso vai interferir diretamente na construção da nossa personalidade. Então, daí a gente pode perceber algumas possíveis causas aí para esse comportamento autossabotador, certo? Então, a construção da nossa personalidade, né? As nossas primeiras relações, o nosso desenvolvimento do psique, né? É uma época muito importante que gera a percepção do outro e gera nossos comportamentos de base, né? Então, essas são nossas primeiras referências, né? Em que estamos inseridos no campo psicocultural da gente, né? Então, a gente traz costumes, traz crenças, símbolos, muito a partir dessas primeiras relações que eu falei para vocês, que é muito da nossa família. Então, daí a gente já pode trazer para a nossa existência, no dia a dia, alguns comportamentos aí autossabotadores, dependendo de como foi nosso desenvolvimento, dependendo de como foi as nossas primeiras relações, de como a gente conviveu, né? Como é que foi essa percepção de si e do outro na nossa construção. Então, as possíveis causas, né, para esses comportamentos autodestrutivos, Então, as possíveis causas para esses comportamentos autodestrutivos, justamente, como eu já falei anteriormente, está muito ligado à minha percepção do mundo. E eu consigo ter essa percepção do mundo a partir das minhas primeiras relações, de como foi construída as minhas relações a partir da minha família, certo? Então, gente, qual o processo de ressignificação da autossabotagem? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Como é que eu identifico e como é que eu posso trabalhar este comportamento que muitas vezes pode atrapalhar na minha vida pessoal e profissional? Então, primeiramente, eu preciso trazer para a consciência que eu estou me auto-sabotando. Então, eu preciso parar daquela defensiva que muitas vezes as pessoas que têm um comportamento autodestrutivo adotam, de se vitimar, né, de justificar, né, algumas falta de algum comportamento, de alguma atitude decorrente, né, a atribuir a culpa ao outro. Então, eu preciso trazer para a consciência isso, né, e quanto isso pode afetar o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, quando eu trago para a consciência, daí eu já gerei aí o primeiro passo, né, para eu evoluir e sair desse comportamento que afeta muito a vida pessoal e profissional.
Então, gente, deixa eu voltar aqui um pouco o slide, né? Então, como posso perceber alguns comportamentos autodestrutivos? Né? Então, os comportamentos mais recorrentes, né, para quem do autossabotador é a procrastinação. O que é isso? Eu fico de maneira recorrente, eu fico adiando as minhas questões, deixo para depois o que eu tenho que fazer. Então, e o abuso, né, de substâncias psicoativas e a compulsão alimentar. Nossa, porque essas três coisas aí caracterizam bastante comportamentos autossabotadores. Porque eu começo a deixar tudo para depois na minha vida, né? A gente vai ver isso mais na frente. Eu começo a deixar isso tudo para depois e, obviamente, depois eu não vou dar conta de tudo aquilo que eu acumulei. Então, eu atribuo o quê? Ao fato do tempo, que não deu tempo de eu administrar, né? E o uso abusivo, né, de substâncias psicoativas, por quê? Porque a gente sabe que as substâncias psicoativas, elas são imunodepressoras, ou seja, a gente fica em estágio, a gente fica mais na nossa atmosfera do pensamento, né? Então, às vezes, eu não vou tomar atitudes enquanto estou sob o efeito dessas substâncias psicoativas. Então, eu acabo deixando também para depois o que eu tenho que fazer. Né? Eu acabo adiando meu enfrentamento dos meus problemas e dos meus conflitos. Geralmente, a gente consegue perceber bem alguns comportamentos dessa ou aquela pessoa que estão sob efeito de substâncias psicoativas. E a compulsão alimentar, gente, o que é isso? O fato, a atitude de comer, de nos alimentarmos, o que é isso? É algo que vem de fora para dentro. Então, eu engulo literalmente o alimento, o bolo alimentar. Então, muitas vezes eu pretendo ingerir o que eu tenho que fazer, né? Colocar para dentro as minhas atitudes e comportamentos de enfrentamento à vida. Então, geralmente, eu acabo adquirindo aí a compulsão pelo alimento. Então, muitas vezes as intempéries da vida, né, as dificuldades da vida, então, como não tenho condições de enfrentar, eu vou colocar para dentro. Então, isso pode estar muito associado à compulsão alimentar. Claro, gente, que aqui eu estou dando uma introdução ao tema, porque isso seria mais um tema de aula, compulsão alimentar, substâncias psicoativas, né, procrastinação. Isso aí são outros temas muito ligados aí a essa atitude que a gente pode aí, pode aí interferir na nossa relação, certo? E nossa relação principalmente com o outro, tá bom? Então vamos lá. Como podemos perceber possíveis comportamentos autossabotadores? Gente, eu gosto muito de falar isso aqui. Eu não gosto de dar receita de bolo, tá certo? Logo, não estou querendo dizer aqui que se eu perceber no outro um desses comportamentos que eu vou citar aqui, a pessoa seja aí, tem aí comportamentos autossabotadores. Não, não é bem assim, certo? A pessoa precisa ter, obviamente, um acompanhamento com um profissional da área que possa identificar isso, né? A pessoa precisa manifestar aí, no mínimo, 3 ou mais comportamentos desses para a gente poder aí começar a pensar no possível diagnóstico, tá bom? Então, não vamos sair por aí identificando um comportamento e já taxando o outro. A gente não pode, porque a gente tende realmente a querer e a gente tem uma necessidade, às vezes, de enquadrar as pessoas, né, em algum diagnóstico. Mas não é bem assim, tá bom? Então, é importante esses conteúdos que eu trago aqui para a gente tentar identificar em nós mesmos, né, algumas inclinações, a gente tentar trazer para a consciência isso. E discutir com o outro, discutir com a gente mesmo, e aí para um possível desenvolvimento profissional e pessoal, principalmente, certo? Porque você vai ser um bom profissional se você for bem com você mesmo, né? Então vamos lá, gente. Então, um dos comportamentos que a gente começa a perceber muito aí é justamente ver sempre o lado negativo das coisas. Lembra lá do pensamento aí autodestrutivo que eu falei no início? Então, eu não
consigo aproveitar as minhas conquistas, não valorizo as minhas conquistas, né? Eu não consigo ver progresso, né? Eu não acredito nas coisas boas que acontecem na minha vida. Eu olho sempre o lado ruim das perdas, né? Então, eu não consigo ter um foco na minha vida e no meu trabalho. Então, esse daí é possíveis comportamentos aí muito presente daquela pessoa que é autossabotadora, ou seja, eu não consigo ver as questões positivas da nossa vida. Outro comportamento muito presente, né, das pessoas que desenvolvem, né, autossabotagem justamente é o medo constante de errar, né? Embora que o medo, de forma geral, é o maior sabotador que existe. Porém, que a gente sabe que no nosso construto, né, social, o medo também é um fenômeno importante, né, que nos dá limite para algumas coisas. Mas aqui, dentro desse tema da autossabotagem, o medo é algo que é muito recorrente e que limita o outro, né? Ele impede de você ir em busca dos seus projetos, dos seus sonhos, né, das suas atitudes, né? Ele deixa de assumir, a pessoa deixa de assumir tarefas que ele acredita, né? Que ele acredita que não poderá realizar, né? Então ele começa a fugir dessas atitudes, ele começa a fugir de desenvolver algumas atividades, eu falo no campo do trabalho, né? Que é importante. Então ele começa a fugir de solicitações porque ele acha que não tem responsabilidade, né, para assumir aquilo. Ele acha que não é nem digno realmente de assumir aquela atividade na qual ele foi designado. Isso a gente consegue perceber em alguns comportamentos até mesmo na família, né, entre os amigos, né? Isso deságua no campo do trabalho de uma forma muito significativa. Então aquele medo constante, né, que paralisa quando lhe é solicitado alguma coisa, né? Então isso afeta diretamente no seu ciclo social e nas suas relações, né? Imagine você no seu campo de trabalho e aí começa a perceber que você não é solicitado, porque você sempre tem um não antes, né? Então, é aquela pessoa que, porventura, não consegue avançar nas suas tarefas diárias. Então, o medo é algo que paralisa de fato e algo que afeta muito aí o desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento da pessoa. E no campo do trabalho, isso acaba ficando mais evidente. Então, vamos aí buscar maneiras, né, e apoio para a gente vencer esse medo aí, tá bom? E outra coisa, gente, é a procrastinação. Já falei anteriormente. O que é isso? É um sinal clássico da autossabotagem, né? É quando eu deixo tudo para a última hora, deixo tudo para depois, né? Algo que eu não consigo programar o meu dia, eu até consigo programar o meu dia, mas à medida que vão avançando as horas, eu vou começando a adiar. Ah, essa tarefa aqui eu posso fazer 10 minutinhos antes do meu expediente, então vou deixar para depois. Ah, eu preciso conversar com a minha mãe sobre algo que aconteceu com o meu irmão, né? E aí eu vou deixando para depois, né? Eu vou acumulando coisas, tanto na minha esfera pessoal ou na minha esfera profissional. Então eu vou acumulando, deixando tudo para depois, né? Então isso vai interferir na minha produtividade, isso vai interferir no meu desempenho individual, né? Então isso vou trazer consequências aí tanto para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. Então, deixar para depois, acontece na eventualidade da nossa existência que muitas vezes a gente, quando pode deixar para depois algo, a gente pode deixar, mas quando isso passa a ser um processo contínuo, deixo sempre para depois e vou acumulando, aí isso já começa a sinalizar para a gente aí e a gente já precisa trabalhar sobre isso, tá certo? Outra coisa que vem muito junto com a procrastinação, deixar para depois, eu me sentir autossuficiente. Aí onde tem aí o grande gatilho para o comportamento autossabotador, né? Então eu desejo
dar conta de todas as tarefas, né? Sinto-me no controle da situação, porque o autossabotador não é aquele de maneira consciente, deixa tudo para depois, de maneira consciente, porque eu sei que vou me prejudicar depois. Não, ele tem essa percepção de si que é suficientemente, que consegue dar conta daquilo. Então ele vai deixando para depois porque ele acha que consegue dar conta. É importante dizer que a autossabotagem são mecanismos, não? São transtornos mentais, né, de que muitas vezes a gente não tem a plena consciência disso, né? Por isso que é autossabotagem, eu fico me sabotando o tempo todo. Então, eu vou deixando isso para depois, porque eu tenho certeza que eu vou dar conta. Como, na verdade, eu sobrecarrego, né? Eu começo a ter sinais aí de estresse muito grande, né? Junta, né, com eu começo a perceber o lado negativo das coisas, então eu não vou dar conta. Eu acumulei, obviamente, então eu não vou dar conta, né? Então centralizo as tarefas em mim e chega um ponto, o resultado de tudo isso é o quê? Não consegui, porque não deu tempo para fazer tudo sozinho, obviamente. Então eu tenho dificuldade de delegar, né, as atividades. Eu tenho essa dificuldade de delegar, né? Então eu acumulo e obviamente ninguém vai dar conta de tudo sozinho em pouco tempo também, que junta com a procrastinação, né? Eu tenho um prazo na vida para fazer minhas entregas. Então se eu somo tudo, então aquele espaço curto de tempo, obviamente eu não vou conseguir dar conta, né? Então, isso no campo do trabalho, isso afeta o desenvolvimento das pessoas, isso afeta o outro também, porque eu não fiz a minha entrega, então muitas vezes vai afetar no trabalho do outro, né? E isso traz, né, para a pessoa uma angústia muito forte, né? A gente recebe feedbacks negativos que muitas vezes a gente não consegue acolher aquele feedback porque a gente não está na nossa consciência tais comportamentos. E muitas vezes o gestor também não consegue perceber esse comportamento autossabotador, né? Então, acaba gerando uma bola aí de neve, né? E isso por muitas vezes a gente traz do nosso campo, né, pessoal para o campo profissional também. A gente precisa começar a se perceber, certo? Então, é, outra, outra característica bem peculiar, né, do autossabotador é justamente se comparar demais com o outro, né? Então, eu começo a perceber constante a vida dos meus parentes, né? Do meu irmão, dos meus primos, dos familiares. Eu começo a perceber, me debruço, né, na vida dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, né? Porque para mim sempre parece ser o melhor e mais perfeito. A vida do outro sempre é melhor do que a minha. A vida do outro sempre está perfeita, né? Outra coisa que isso acaba deixando mais exacerbado, né? Essa questão são as redes sociais. A gente tem um dito, né? Quem vê close não vê corre, né? Então, isso é muito característico no comportamento sabotador, né? Então, a gente está sempre postando lá o resultado, né, das coisas, né? Mas existe uma luta para chegar àquele fim, né? Então, a vida do outro sempre é perfeita, né? A minha é mais difícil. Então, não consigo perceber também os degraus da existência do outro, né? Eu preciso caminhar, subir para chegar àquele objetivo. Então, eu começo a comparar, né, a minha vida de como eu estou enxergando ela, da maneira negativa, né? Da maneira conturbada, né? Então, começa a comparar a minha vida com a vida do outro. E isso vai interferir numa inferioridade na construção psicossocial do sujeito, né? E isso aí gera aí uma forma de auto-sabotar muito grande, certo? Travou de novo. Gente, vamos lá? Gente, gostaria de agradecer,
né, mais uma vez, é importante dizer mais uma vez que um tema como esse a gente precisa perceber aí, está muito ligado a alguns temas que eu falei com vocês aqui anteriormente, que é a autopercepção, né? O autodesenvolvimento. Então, tudo isso está muito ligado a comportamentos, né, autodestrutivos. Então, se a gente começar a perceber essas esferas, né, esses temas da nossa existência, certamente aí eu não vou sofrer aí com um comportamento tão autossabotadores, na verdade. Então, gente, sucesso para vocês. Espero que esses temas possam ajudar muito no desenvolvimento de vocês, tanto pessoal quanto profissional. Até mais. Abraço.